no meu edital foram cerca de 500 brasileiros para a Hungria, né, divididos em diferentes cidades, a maior parte em Budapeste. No momento tínhamos que ter proficiência da língua, no caso o inglês, e aí fomos direcionados para uma universidade para cursar disciplinas do curso. Chegando lá, algumas universidades tinham mais brasileiros, outras menos. Enfim, cursamos as disciplinas durante 2 semestres, mas não tinha, por exemplo, uma fiscalização, um controle com relação à frequência, por exemplo, com relação às atividades que a gente estava desenvolvendo. O forte, dos objetivos do programa era, por exemplo, a questão da pesquisa. Então, o retorno que a gente traria, o que de bom que se teria aprendido lá para trazer para o Brasil. Mas não tinha um controle efetivo com relação a isso, do que a gente estava fazendo, do que as pessoas estavam fazendo. Então, infelizmente, aquela coisa do jeitinho brasileiro, eu vi muitos colegas manipulando os professores, que as relações lá, existe muita confiança, e os brasileiros com aquela malandragem, aquele jeitinho, conseguiam contornar e enfim, faltavam as aulas, enfim. Mas quem queria aproveitar, podia desfrutar de todas as possibilidades que o programa oferecia. Ainda assim, tinha muita dificuldade para você fazer coisas que agregassem o seu currículo, o seu momento ali acadêmico, porque tinha muita burocracia. Era um programa novo, então as coisas não estavam bem estabelecidas, as normas, como que as coisas iriam acontecer, então tudo era muito difícil. Aquela história, você chegava, os responsáveis na Hungria, eles não sabiam dizer como que funcionava e tinha que se reportar a CAPES, no caso, que era quem dava a bolsa, e eles também não sabiam como iria proceder, enfim, teve várias dificuldades nesse sentido. E o mais grave, uma das coisas mais graves que eu considero é o fato de que quando a gente volta para o Brasil, grande parte do que a gente fez lá não se aproveita, mais uma vez por conta dessa falta de planejamento de organização. Então, eu cursei, não sei, acho que 11, 12 disciplinas e aproveitei 3, assim, na marra, forçando mesmo. Então, tem vários pontos negativos, mas a ideia é muito boa, se fosse executada de uma maneira mais controlada. Ao meu ver, deveria ser algo mais focado para a pós-graduação. Eu vi muitos alunos de graduação recém-chegados na universidade no Brasil, então sem experiência acadêmica, por exemplo, na questão da pesquisa, sem experiência nenhuma na sua área, sabe? Então, iria aprender o básico lá fora, mas eu acho que o básico a gente teria que aprender aqui, você ir para fora para fazer algo mais avançado, uma pesquisa mais de ponta. Então, são alguns pontos que eu acho que foram negativos assim, nessa experiência do Ciência Sem Fronteiras. Sobre a frase Turismo Sem Fronteiras, eu acho que é preciso observar casos específicos ou olhar não generalizar, acho que seria isso. Porque eu vi, por exemplo, eu me incluo nesse caso, pessoas que que se dedicaram ao máximo na parte acadêmica, cumprindo com as aulas, aí todas as atividades propostas, mas ainda assim foi possível viajar bastante, nos finais de semana, nos recessos, nas férias. Isso é muito possível porque, também no meu caso particular, estava vivendo num país que a moeda é fraca, então o custo de vida é bem mais baixo do que em relação aos outros países do oeste europeu com o euro, e então isso possibilitava viajar. Outra facilidade é a questão do transporte, lá funciona tudo muito bem, então uma viagem de final de semana era muito fácil de se fazer, e tinha os breaks no meio do semestre, também férias, então isso permitia viajar, era questão do tempo e do dinheiro. Agora, claro que eu vi também muitos colegas faltando muitas aulas, descumprindo com as atividades e com outros compromissos na universidade, que era o foco do programa, e viajando deliberadamente a qualquer momento. Então, isso é verdade, mas também tem os casos de pessoas que cumpriram certinho o programa da universidade e a parte acadêmica. A viagem ao Marrocos foi muito legal, Como eu já falei, foi bem diferente, de visitar
né? Não sei, a Suíça, ou a França, a Itália, ou a República Tcheca. Ah, é uma realidade completamente diferente do que eu estava acostumado a ver, né, nos países europeus.